Como eu passei na residência de enfermagem obstétrica. Meu nome é Thaís, eu sou enfermeira e residente em enfermagem obstétrica pela UF. E hoje eu vim te contar sobre como que eu estudei, como que eu passei, quais foram as fases. Lá no Instagram vocês estão sempre me perguntando sobre isso e eu resolvi trazer esse vídeo aqui no YouTube para falar um pouquinho mais a fundo com vocês como é que foi esse processo. Tem umas meninas que me perguntam qual curso que eu fiz, enfim, para passar. E eu não cheguei a pagar cursinho para fazer, eu não estava financeiramente num bom momento para pagar um cursinho. E eu também não teria tempo suficiente para me dedicar ao cursinho. Então, assim, eu sempre pensava que eu ia acabar pagando por uma coisa e não conseguir desfrutar muito bem, não ia conseguir ver todos os vídeos, todas as aulas, enfim. Então, quem me acompanha por lá sabe que eu tava numa fase bem agitada da minha vida. Eu me formei em enfermeira, né, pela UFRJ em 2021, em julho de 2021. Eu já trabalhava como auxiliar de pesquisa clínica no estudo da vacina do Covid, né, pela Fiocruz. Então, assim, eu já tinha uma vida bem agitada, aquele finalzinho de faculdade também já estava bem agitado. Eu estava estudando, mas não estava conseguindo concentrar muito as minhas energias ali, então estava fazendo um pouquinho de tudo. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu ainda estava como auxiliar de pesquisa clínica pela Fiocruz, e eu recebi uma proposta de emprego em um setor privado de saúde para trabalhar com monitoramento de gestantes, crianças até 2 anos de idade e puérperas. E aí, né, gestante sempre foi o meu xodozinho, sempre foi a minha área de atuação que eu sempre quis trabalhar. Então eu saí da Fiocruz e fui trabalhar no setor privado. Por lá eu fiquei 4 meses. Era uma carga horária bem pesada, então eu não tinha muito tempo para estudar e focar os meus estudos na residência. Então eu usava muito o meu tempo de trajeto, né, para ir para o trabalho, para voltar. Aproveitava o ônibus, o metrô, enfim. E esses eram os momentos que eu aproveitava mais. E os finais de semana quando eu estava em casa. Não vou te dizer que foi fácil, porque não foi. Quando eu estava em casa, eu queria descansar, eu não queria focar muito nisso, mas eu acabava pegando, de vez em quando, alguma coisa para estudar. Então, como que eu estudei, de fato? Eu baixava os editais anteriores dos programas de residência e olhava qual era a bibliografia solicitada lá. Pegava as provas anteriores também, comecei a traçar o perfil das bancas, o que eles gostavam de perguntar, o que eles cobravam mais, o que cobravam menos, e fui tentar otimizar o meu tempo em relação a isso. Comecei a focar nos assuntos que eles cobravam mais. O que eu fiz muito também foi assistir as aulas no YouTube gratuitas de alguns cursinhos que acabava abrindo as lives de vez em quando. Então, eu pegava alguns assuntos ali pelo YouTube mesmo, e depois eu focava mais, entrava em mais detalhes pelos livros que eu tinha em casa, de alguns conteúdos, e também pelos próprios manuais que vinham nos editais anteriores. Então, quando eu estava em casa, eu tentava assistir mais esses vídeos por conta da internet, e quando eu estava mais na rua, eu lia mais os PDF, levava os meus livros e ia lendo no caminho. Mas, sem dúvida, o que eu falo pra vocês que fez total diferença para eu passar na prova da residência da UF foi fazer as provas anteriores. Eu fiz muita questão mesmo. Eu peguei todas as provas anteriores que tinha disponível nos sites e comecei a fazer as provas. Depois eu corrigi as questões, eu queria entender o porquê que eu errei. Ah, beleza, eu acertei essa questão, essa é a alternativa certa, mas por que as outras estão erradas? E assim eu ia fazendo todas as questões. Só mostrando aqui pra vocês, gente, que o que eu falo é realmente o que eu faço. Tudo isso aqui são provas antigas da banca, da mesma banca, seja a prova de residência, prova de outros concursos. E isso aqui é o edital, né? O que tem, qual é a bibliografia que pede no concurso que eu vou fazer. Então, realmente é muito importante que você conheça a banca, né? E entenda que tipo de questão, que tipo de pergunta, como que eles gostam de cobrar, para que você tenha sucesso na sua prova. E quem sabe até cair questões repetidas, gente, porque isso acontece. Então, eu fui aprendendo até mesmo com o erro. Eu conheci, de fato, a banca, conheci como eram as questões dela, e eu já estava acostumada a fazer algumas provas de concurso, porque mesmo durante a graduação eu fiz algumas provas de concursos, então eu já tinha uma ideia de o que eles costumavam cobrar, o que eles gostavam de cobrar em concurso. A prova objetiva foi a primeira fase, foi em janeiro a prova, e a segunda fase foi a prova de títulos.
A gente tinha que juntar todo o material que a gente tinha, cursos que a gente fez durante a graduação. A gente fazia parte de monitoria, iniciação científica, projetos de extensão principalmente voltados na área. Quanto mais coisas você tem na área de atuação que você quer, no meu caso é obstetrícia, mas eu pontuava. Então eu reuni todos os certificados, todos os eventos que eu fui, que eu participei, enfim. Eu reuni todos os certificados que eu tinha e entreguei para a prova de títulos. E aí, no dia 18 de fevereiro, saiu a classificação, finalmente, e meu nomezinho tava lá na 10ª colocação, né? Eram 12 vagas, eu passei em 10ª colocação. Na prova objetiva, a minha nota foi 72,5 e na prova de títulos foi 37 pontos. Então, sim, a prova de títulos, ela é importante, porque ela dá uma ajudada na pontuação. Então, assim, se você tiver títulos, gente, entrega tudinho que você tem. Se você ainda tá na faculdade, dedica aí o máximo de tempo que você puder em fazer essas coisas, se envolva com projeto de extensão, iniciação científica, monitoria, enfim. Alguns eventos também eles pontuam, faça cursos também na área para te ajudar a pontuar na hora da residência, né? Nem todas as residências pedem prova de título, mas aquelas que pedirem, você já vai ter aí uma nota muito boa para agregar. E aí, em março, eu iniciei na residência, e desde então ainda estou aqui. Hoje eu sou R2, já estou finalizando esse processo. Iniciozinho aí do ano que vem isso tudo acaba. E aí eu vou ser enfermeira obstetra. E foi assim que eu estudei, gente, pra prova. Então, assim, dica master que eu poderia falar pra vocês é: estudem, sim, porque você precisa estudar, precisa conhecer e se familiarizar com concursos públicos. Se puder fazer outros concursos também, pra você ter mesmo a experiência de ir fazer a prova. Não é a mesma coisa você pegar e fazer uma prova em casa. Você ir pro ambiente, fazer uma prova lá, enfim. E faça muita questão, muita questão. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, deixe um gostei pra mim, fala aqui nos comentários o que você achou, se você quer que eu traga mais coisas sobre isso, sobre residência. Um beijo, galera, e até a próxima!